Duas rodadas para o fim do Brasileirão e o Santos volta a ser o primeiro time fora da zona de rebaixamento após o restante da última jogada. Mas temos notícia boa, Neymar ficou bem durante a semana e vai para jogo. Quem fala é o PH Feitosa, sejam muito bem-vindos a mais um pré-jogo com o canal Vem Pro Peixão. Santos, duas rodadas, bora que dá, meu irmão, bora! Fala, seus peixão. Tercinha de tensão. Amanhã temos Santos Futebol Clube. Nosso penúltimo jogo no Campeonato Brasileiro. Estamos por um ponto fora da zona de rebaixamento. Então, jogo importantíssimo e aquela sensação de desespero porque tá acabando os cartuchos, né? Só mais duas rodadas. Mas antes de começar, seus peixão, queria pedir para que vocês já logo no começo deixem o like de vocês, para que vocês hypem o vídeo, para que vocês se inscrevam, ativem o sininho e compartilhem. Lembrando que tudo isso é gratuito e vocês ajudam nós aqui do canal Vem Pro Peixão para que o YouTube possa valorizar o nosso conteúdo, entender que o nosso conteúdo vale a pena distribuir para mais pessoas e vocês ajudam com o crescimento do canal, tá? E queria pedir também para que vocês também me ajudem, possam me dar uma força lá na minha conta profissional do Instagram, que o Chambre vai deixar aí embaixo. Mas bora falar do que realmente importa, seus peixão. O Santos enfrenta o Juventude lá em Caxias do Sul amanhã, né, às 19h30 da noite, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Juventude, time esse que já está rebaixado, tá? Importante ressaltar isso, mesmo caso do Sport, né? Nós entramos no jogo contra o Sport na Vila Belmiro na última rodada com o Sport já rebaixado e vai ser o mesmo cenário agora fora de casa, né, em Caxias do Sul, contra o Juventude. Mas isso não muda o fato de que essa partida, eu não vou nem dizer importantíssima, é crucial. Né? É fundamental para essa reta final do Santos, para que a gente possa escapar do rebaixamento. Infelizmente não é uma rodada que garante, que pode garantir a permanência do Santos na Série A, né? Justamente por conta do restante da rodada passada, né? Com a vitória do Fortaleza sobre o Atlético. Nem para isso esse careca, cabeça de bola, presta, esse São Paulo do caramba. E o Vitória, que ganhou em cima do Mirassol, um placar aí até que surpreendente, né? O Mirassol teve diversas oportunidades, acabou perdendo e voltou a ficar embolado essas duas últimas posições da zona de rebaixamento e os três próximos times ali fora da zona, né? E o restante dessa rodada passada, então, tirou uma situação que estava mais confortável para o Santos, né? Na qual a gente era o segundo time colocado após a zona de rebaixamento, né? Então, com a vitória do Vitória, eles vão para 42 pontos, passam o Santos, joga o Santos para a primeira vaga fora da zona de rebaixamento com 41 pontos e joga o Internacional para a zona de rebaixamento com 41 pontos também, né? E aí logo abaixo tem o Fortaleza, que com a última vitória sobre o Atlético Mineiro volta também a ser um time a brigar para sair da zona de rebaixamento, o que passa a ser perigoso para o Santos também, né? Então Fortaleza vai a 40 pontos, né? Entra nessa briga também e tem mais um querendo entrar, tá? Tem o Ceará também em 14º, né? Que tá ali com 43 pontos e tá doidinho para entrar nessa briga, né? Então, infelizmente, o Santos não depende de si apenas nesta rodada, né? Então o Santos ele tem que fazer a lição de casa dele e torcer para os resultados não serem favoráveis para os adversários, para que a gente basicamente 99% garanta que, né, o Santos não corre mais risco de rebaixamento. E aí iria para a última rodada, dependendo de resultados muito difíceis de acontecer, né? O Santos tomar uma goleada com o Cruzeiro, Deus me livre. O Inter ganhar na última rodada muito bem, enfim. Mas o que é muito difícil de acontecer, mas o Santos tem que fazer o papel dele, que é ganhar muito bem ganhado e procurar saldo de gol acima de tudo nessa penúltima rodada e ganhar também na última rodada, né? Mas tem tudo, considerando todo o cenário, que o Juventude já é um time rebaixado, que, né, o Santos veio de uma boa vitória, então tudo indica que o Santos tem tudo para trazer e tem que trazer esses 3 pontos fora de casa. Mas também o que anima essa rodada para os nossos concorrentes direto da zona de rebaixamento também, porque nós temos Fortaleza, que vai encarar o Corinthians, tudo bem que lá no Castelão, mas um jogo difícil,
né? Ainda mais esse time do Dorival, que é cascudo, costuma geralmente arrancar pelo menos um empate aí. Jogo difícil pro Fortaleza, é lógico. Tem uma probabilidade, eu entendo, maior de vitória do Fortaleza, mas eu acho que é um jogo que a gente pode ficar esperançoso que o Fortaleza consiga aí no máximo um pontinho aí, né? O Inter enfrenta o São Paulo lá na Vila Belmiro, né? Porque o São Paulo, por conta de questão de show, o Morumbi, o Panetone não tá operando, tô trocando gramado, né? E, enfim, o São Paulo, em tese, vai estar jogando em casa, porque vai ser a torcida mandante. E a gente espera que o templo sagrado passe a energia, que Pelé bote a mão e que Deus abençoe, para que o ambiente na Vila conspire para que o São Paulo possa botar o Inter pra mamar. E aí, além disso, né, nós temos também o Vitória, que tem um jogo difícil também, contra um time que não está tão bem, mas melhor do que o Vitória e do que o Santos, e não corre risco de rebaixamento, na casa deles, contra o Bragantino, e esse jogo é fora de casa pro Vitória, né? Então, é um jogo difícil pro Vitória também, e eu particularmente acho difícil o Vitória sair com a vitória dessa partida. Eu acho que no máximo um empate, então o que seria favorável para o Santos também. Lembrando, óbvio que o Santos cumprindo a obrigação de ganhar do Juventude, né, elevando os 3 pontos, né? E tem o Ceará também, que tá com 43 pontos, mas o Santos, né, vai ganhar do Juventude, vai para 44 e o Ceará tem 43, só que vai enfrentar o Flamengo lá no Maracanã. Tudo bem, o time acabou de ser campeão e tudo mais, mas tá quase garantido campeão, basicamente garantido campeão do Brasileiro, então talvez não entrem com todo aquele apetite, mas acho muito difícil no Maracanã o Ceará arrancar essa vitória, né? E aí o Santos passaria inclusive o Ceará, que brigaria mais diretamente ainda ali contra a zona de rebaixamento. Então, rodada promissora para o Santos, e falta o Santos fazer a lição de casa, né? Só isso, né? Mas gente, vai dar certo, fé em Deus. Então, dito isso, vamos à prática. Vamos falar um pouquinho sobre a provável escalação do Santos que saiu, de acordo com o Lucas Mussetti, e qual que é a estratégia, como foi que o Santos treinou para este jogo contra o Juventude lá em Caxias. Então, o Santos deve vir com uma formação e com uma escalação muito próxima ao que foi no jogo contra o Sport e que, consequentemente, próximo ao jogo do Mirassol. Eu falei na última pós-coletiva, quem não assistiu, vai lá dar uma olhadinha, que ficou bem legal, trouxe bastante informações, mas eu justamente trouxe que os jornalistas justamente perguntam pro Vojvoda, né? Fala, poxa, você viu que a fórmula basicamente deu certo contra o Mirassol, né? Infelizmente teve aquele pênalti juvenil do Neymar lá, mas o Santos jogou bem, amassou, era pra ter ganhado, né, do Mirassol. Depois mudou tudo isso contra o Inter, foi mal, e agora voltou pro que foi parecido com o Mirassol contra o Sport, foi bem. Pô, você pretende manter? E o Vojvoda, ele meio que fala que sim, mas tem que ver. Ele fala inclusive do Tiquinho, que saiu machucado, né, que saiu sentindo, mas ele dá a entender que ele usaria alguma coisa ali parecida, né? Então, o time é basicamente o mesmo, com uma única novidade, que é o Tiquinho realmente saiu sentindo contra o Sport. Eu sei que muita gente vai comemorar isso, só que eu não comemorei a tanto que eu já vou falar que vai entrar no lugar, tá? E sentiu o joelho esquerdo, não viajou com a equipe e ficou tratando justamente para jogar contra o Cruzeiro, né? Então, dito isto, vamos para a escalação, né? Então, como eu disse, a escalação muito próxima com o que foi com o último jogo. O Vojvoda deve manter ali uma formação de 4-2-3-1, né? Ou um 4-3-3, mais um 4-2-3-1, eu ainda até prefiro um pouco, eu entendo que o time fica melhor distribuído, né? É muito próximo, a única diferença é que você dá mais liberdade ali pro trio de ataque, você tem, né, o meio atacante fechando com os pontas e o jogador isolado ali na frente, né? E já vou falar o que eu acho sobre essa escalação, tá? E aí o Santos mantém, né, Brazão no gol, Igor Vinícius na lateral direita, que vem comendo a bola, jogando muito bem. Adonis Frias também vem fazendo ótimas partidas. Temos Zé Ivaldo sendo mantido como titular, tá? O Zé Ivaldo, eu era um dos primeiros a criticar, ainda acho um jogador perigoso, né? Assim, tecnicamente é um bom jogador, nada demais, nada excepcional, mas pra mim é um jogador perigoso na questão psicológica, né? Às vezes ele dá uns ataques nele lá, dá umas entradas, umas faltas, às vezes ele também acha que é o Beckenbauer, sai jogando com a bola, faz umas cagadas e perde, mas eu tenho que ser sincero, eu tenho que ser justo que ele vem fazendo partidas até que seguras, as últimas partidas, e a partir de agora respeito a decisão do Vojvoda manter o Zé Ivaldo, tá dando certo,
né, no lugar do Luan Pérez. Vamos torcer para que continue dando certo, né? Ainda sou mais o Luan Pérez? Sim. Mas até que entendo o Vojvoda e espero que se mantenha assim. E aí na lateral esquerda temos um monstro sagrado Souza, que inclusive tão louco para tirar do Santos, né? Vários times europeus aí fazendo proposta, mas o Santos já disse que só negocia depois do Brasileirão. Vamos ver, né, seu Marcelo Teixeira? E como você vai negociar, né, seu Marcelo Teixeira? Mas enfim. E aí, meio de campo, nós voltamos com o 2, com os 2 volantes de referência, que é o Schmidt, que vem jogando muito bem também, fez uma baita partida contra o Sport, e o Arão, que vem também jogando muito bem. E aí, lá na frente, nós temos o menino Ney, sim, o Neymar. Tudo indica que vai para campo. As notícias que nós temos é que ele está bem. Ele se recuperou domingo e segunda-feira, não treinou. E o joelho estava bem melhor do que foi contra o Mirassol, menos inchado, menos dor e tudo mais. E treinou bem, treinou normalmente hoje para enfrentar o Juventude, né? Então, tudo indica que ele vai ser titular e que deve jogar 90 minutos ou quase 90 minutos, assim como foi contra o Sport na Vila Belmiro. O que é ótimo para o Santos, poder contar com o Neymar para esse jogo, tá? E aí, fechando essa trinca de ataque com o Neymar, nós temos Barreal na direita, Guilherme na esquerda, e que eu falei que ia ter gente comemorando, mas talvez fosse antecipado. Lautaro no lugar do Tiquinho. E aí entra a discussão, né? Tem gente que prefere um do que o outro. Particularmente, eu acho que não dá pra preferir nenhum, né? Porque os dois são ruins pra caramba. Mas, enfim, é torcer pra dar certo, né? E aí, quanto a isso, vai ter gente falando do Guilherme, vai ter gente falando do Zé Rafael, que não tá nesse time titular. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ser justo é minha formação preferida e é a escalação que eu escolheria? Não. Eu, PH, não. Tá? Mas a gente não pode ser ingênuo e fingir que o Santos não fez uma boa partida contra o Sport e que a escalação e a forma que o Santos, a estratégia que o Santos escolheu, funcionou. O Guilherme, a gente tem que ser justo, não fez uma má partida, jogou razoavelmente bem. Schmidt jogou muito bem, Arão jogou muito bem, né? O Zé Ivaldo foi bem também, né? Então o time como um todo jogou bem. Mas, ainda assim, não é o time que eu escolheria, que eu acho o mais adequado. Eu acho que o Zé Rafael faz falta nesse time. Pra mim, você tá perdendo qualidade tendo o Schmidt jogando o futebol que tá jogando, tendo o Arão jogando o futebol que está jogando, tem um Zé Rafael para complementar ali, fazer um meio de campo com 4 jogadores. Pô, um meio de campo, imagina, com Neymar, Zé Rafael, Schmidt e Arão, já é outra coisa, né? Então, para mim, realmente tem esse desperdício, né? E gente, assim, o meu maior problema não é nem tanto com a formação, mas para mim não faz sentido, uma vez que a gente não tem um 9, né? Pra mim não faz sentido colocar Tiquinho, não faz sentido colocar Lautaro. Eu acho que a gente tá perdendo poder de fogo, poder de colocar jogadores que efetivamente possam colaborar, né? É o caso do Robinho, é o caso do Roleiser. Então, pra mim, esse é o maior problema, né? O Guilherme, como ponta esquerda, tem os jogos que ele até que vai bem, né? Igual foi contra o Sport, mas também não é aquele ponta que bota fogo no jogo, que cria várias jogadas, que quebra a linha de marcação. Então eu sou um pouco refratário quanto a isso. Mas pra mim tem muita questão dos jogadores, né? Pra mim o Roleiser tinha que ter mais oportunidades no time titular, em jogar em conjunto, né? Como eu falei, um meio de campo de 4 jogadores, talvez jogar o Roleiser no meio de campo, jogar o Neymar lá na frente com o Robinho Júnior, com o Barreal, né, que vem sendo artilheiro, jogando muito bem, o Robinho Júnior no segundo tempo. Então, para mim, tem outras opções que podem ser mais produtivas para o Santos. Mas, de novo, em time que tá ganhando não se mexe. O Vojvoda tá convencido disso, fez o time ganhar na última partida, o time jogou bem. Então, ele está indo novamente assim para esse outro jogo e nos resta torcer e confiar que o time vai conseguir apresentar um bom futebol, assim como apresentou contra o Sport, né? Então, não tô aqui para torcer contra. Eu acho que poderia ser melhor? Acho. Mas entende-se que é suficientemente bom esse time para ganhar essa partida, para conseguir jogar bem novamente, né? Assim como foi contra o Sport. E aí, até aproveitando esse assunto, o Vojvoda fez treinamentos muito claros quanto à estratégia do Santos para esse jogo, que é uma estratégia do Santos ir para cima do Juventude desde o primeiro minuto, subir as linhas de marcação, pressionar, tentar roubar a bola, ir pro ataque, finalizar, jogar a bola na área. Pode ser que isso não aconteça, né? O Juventude, ao contrário do que estava sendo noticiado, não vem com o time reserva. O Thiago Carpini quis manter o time titular. É um treinador que, querendo ou não, tem a sua história. Acho difícil que ele vai entrar para entregar e já deixou claro isso.
que dentro das possibilidades o Juventude vem com tudo, né, para cima do Santos aí. E dentro da medida possível de um time rebaixado, né, gente? Então o Santos tem que tomar cuidado com isso também, porque vai atacar, vai subir linha de marcação, então ou o Juventude pode conseguir anular também. Pode conseguir anular o Guilherme, que não é um jogador, por exemplo, que se ele tem espaço, ele até consegue jogar bem, igual foi contra o Sport, mas se não tem, não é aquele jogador que tem o drible para sair de marcação. Entendeu? A mesma coisa do Lautaro. Então é por isso que eu falo de colocar esses outros jogadores, né? Mas enfim, torcer para que isso dê certo, para que essa estratégia dê certo, né? Então essa é a ideia, né? Para que o Santos martele, jogue em cima e consiga criar chances e marcar, né? Tomara que o Lautaro esteja num dia abençoado, tropece na bola e consiga colocar para dentro, que é o único jeito que ele consegue fazer gol, né? Talvez para esse jogo o Lautaro possa ajudar um pouco mais do que o Tiquinho, porque vai ser um jogo fora de casa em que o Santos vai atacar bastante e o Lautaro é um jogador de bastante movimentação. É a maior qualidade, talvez a única dele, né? Além de ser raçudo, que ele pressiona bastante, né? Então aquele jogador que pressiona a saída de bola, corre, passa para dar opção, né? E é brigador. Só que vai perder o requisito que o Tiquinho tem, que ele não tem, que é a parede, o pivô, que é conseguir manter a bola no ataque, né? Só que talvez para esse jogo de fora de casa realmente o Lautaro possa ajudar um pouco mais do que o Tiquinho. Reforçando que eu não viria com nenhum dos dois, tá? Eu não viria com camisa 9, seja falso 9 ou seja 9 de ofício para esse jogo, tá? Não viria com pontas. Mas, enfim. Então, esse é o Santos, tá? Lembrando que o Santos tem mantém alguns rebaixados, né, para essas últimas 2 rodadas e o Santos tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente para o jogo contra o Cruzeiro, né, na última rodada. Então tem Neymar, tem Barreal, tem Frias, tem Brazão. Enfim, o Chambre vai colocar aqui para vocês a relação dos jogadores que estão pendurados, tá? E lembrando que tem o desfalque então do Tiquinho e do Escobar. Então, essa é a estratégia do Santos para esse jogo, né? E aí, o Juventude deve vir, como eu disse, com um time bem próximo ao titular. Inclusive um time muito parecido com o que jogou na última rodada. Então, o Juventude deve manter a linha de 3 de sempre deles, né? Então, vem Jandrei no gol, Luan San e Marcos Paulo na trinca de zaga. E aí, na linha de 4 meio-campistas, né? Vem Igor Formiga, Jadson, Mandaca e o Hermes. Lá na frente, Nenê e Bilu. E o Tadiari lá na frente, né? Então o Juventude, como eu disse, deve vir com um time bem próximo ao titular. E, gente, o Juventude, é lógico, não vem para ser humilhado, como eu disse, o Thiago Carpini é um técnico que tem um certo nome, ele não vai querer passar nenhum vexame, né, e nem vai querer que o time vá assim para a Série B. Mas é um time que eu entendo que vai estar meio que refém do Santos. O Santos tem mais elenco, tem mais futebol, tem aquela questão de eficiência, né, das finalizações, mas tem tudo para fazer uma ótima partida e acuar o Juventude. Então a partida do Juventude deve ser extremamente reativa. Então se defender bastante e tentar aproveitar as escapadas, as oportunidades de contra-ataque. E aí a gente espera que o Santos esteja preparado para isso, né, que o Santos consiga ali contingenciar isso e ter segurança defensiva principalmente nesse jogo, porque vai ser um jogo de muito ataque do Santos. Mas é isso, seus peixão. Agora nos resta torcer muito, emanar energias positivas e se agarrar à última apresentação do Santos e ter fé de que o Santos vai apresentar um futebol melhor ainda do que foi apresentado, independente se são times rebaixados ou não. O nosso interesse é no resultado. E a gente espera que o Santos apresente o mesmo resultado que apresentou na última rodada. Beleza? Lembrando, o Santos, se vencer, vai para 44 pontos, tá? Com os 44 já fica próximo de escapar da zona de rebaixamento, mas principalmente, dependendo dessas últimas rodadas que eu comentei com vocês, o Santos pode, assim, 98% de chance de escapar da zona de rebaixamento para o jogo contra o Cruzeiro. Então, não vamos apenas torcer para o Santos, como torcer também para que essa rodada seja extremamente favorável para o Peixão. Beleza? É isso aí, seus peixão. Não esqueçam de deixar, tá, a curtida de vocês, o comentário, falem aí o que vocês acham, hypar, tá, se inscrever e ativar o sininho. Beleza? É isso aí, seus peixão. Até a próxima. Grande abraço.